Quando a gente fala de fragmentação dos continentes, quando a gente fala de movimentação de placas tectônicas, existem duas teorias. Muita gente perguntou, Bruno, é teoria, então quer dizer que não tem confirmação? Nas ciências humanas, galera, não existe essa lógica, tá? A gente chama de teoria aqueles postulados que foram confirmados por meio de experimentos, tá? Então, quando a gente fala de teoria aqui, quer dizer que existe um certo consenso na comunidade científica que estuda isso daqui, por exemplo, geofísicos, geógrafos, geólogos e etc., que isso que eu vou explicar aqui de fato aconteceu, que isso daqui foi e é verdade, tá? Então, a gente divide a fragmentação dos continentes e a movimentação das placas tectônicas em tudo que a gente estudou, que foi bastante aprofundado, em duas teorias, chamadas de teorias da deriva continental e teoria da tectônica de placas, tá? Bom, a teoria da deriva continental, para a gente pensar cronologicamente falando, tá? Indo aqui do mais antigo para o mais novo, a teoria da deriva continental, ela é uma teoria que ela surge. Existem relatos, a gente pode falar de por volta do período das grandes navegações, quando o mundo começou a ser um pouco mais conhecido, né? E ocupado pelos europeus, e os contornos dos continentes começaram a ser um pouco mais desvendados. Surgiu a ideia de, será que um dia esses continentes foram juntos em função do contorno que esses continentes têm? Vários pensamentos surgiram a partir daí, até que um alemão, lá no final do século XIX, chamado de Alfred Wegener, alemão, meteorologista, professor universitário, ele resolve, no final do século XIX, aprofundar os estudos sobre a possibilidade da existência de um supercontinente. Ele viaja para alguns lugares do mundo, especialmente para formular sua teoria. Ele vem aqui para o Brasil e ele viaja para a África e viaja também para a Austrália, tá, pessoal? Mas principalmente Brasil e África, por causa do contorno da América do Sul e da África serem contornos muito parecidos em termos de encaixe, tá? Quase um quebra-cabeça. E aí ele viaja para essas duas regiões do globo, ao longo do final do século XIX e início do século XX, buscando alguns elementos que a natureza demonstrasse a possibilidade, a existência, de fato, de um supercontinente. A partir dessa sua viagem, ele e a esposa dele, inclusive, que também era meteorologista, ele lançou um livro lá em 1915, e esse livro tem um nome, um livro famosíssimo, todo mundo aí já leu, claro que não, chamado de A Origem, o livro escrito por ele, dos continentes e oceanos. Esse foi o livro que ele lançou. Ô Bruno, o que ele falava nesse livro? O que ele formulava como teoria, que é a essência do livro, A Origem dos Continentes e Oceanos? Livro hoje que está na biblioteca lá em Paris, tá? O livro original. O que ele falava? Ele falava o seguinte no livro, que havia, no passado, a existência da Pangeia. Pangeia, galera, Geia é terra, Pan é junto. Então, quando a gente fala de Pangeia, ele deu esse nome, estamos falando aqui de um supercontinente. Então, existia um supercontinente chamado Pangeia, todos os continentes que a gente conhece hoje eram juntos, segundo Alfred Wegener, nesse livro dele, e, curiosamente, se existia apenas um continente, todo mundo estava junto, Pangeia, só existia um oceano, e ele dá um nome para esse oceano. O nome para o oceano é Pantalassa. Os vestibulares cobram muito pouco isso daqui, que era um superoceano da época. Ou seja, era como se a Pangeia fosse uma gigantesca ilha de todos os continentes unidos, contornada em volta, existia apenas um oceano gigantesco, que ele deu o nome de Pantalassa. Beleza? Então, Wegener fala isso. Para ele chegar a essa conclusão, a essa ideia da existência da Pangeia, nessas viagens que ele fez, ele buscou algumas evidências. Então, Wegener, ele apresenta nesse livro
a origem dos continentes e oceanos, que alguns chamam só de a dança dos continentes. Ele demonstra algumas evidências da existência da Pangeia e da Pantalácia. Uma vez, claro, né, gente, que a Pangeia e a Pantalácia, ou Pantalácia, na verdade, que é o oceano, não existem mais. Então, ele teve que buscar evidências no passado da Terra, nas viagens feitas por ele, da existência, da comprovação desse supercontinente. E o que ele vai buscar como evidência da existência desse supercontinente? Ele busca, primeiro, as evidências geológicas. O Bruno, o que é uma evidência geológica? Ele busca a evidência nas rochas, tá? Então ele fala o seguinte: existe um supercontinente e eu consigo provar a existência desse supercontinente por meio de rochas idênticas nas bordas da África e da América do Sul. E ele buscando essas evidências geológicas, essas rochas, e aí existem algumas rochas específicas, tá? Que ele estudou, mas a gente não precisa ficar decorando aqui o nome de rocha estudada pelo Wegener. Tem professor que gosta de ensinar isso, não há muita necessidade. Então ele busca as evidências geológicas em algumas rochas no contorno dos continentes, repito, principalmente a América do Sul e África, e também a Austrália nesse primeiro momento da pesquisa dele. Depois a pesquisa continua e eu vou contar o final da vida dele aqui. E aí ele busca essas rochas. Só que rochas idênticas a gente encontra em diferentes lugares da Terra e não necessariamente a existência de rochas idênticas identifica, comprova, evidencia a existência de um supercontinente. Isso daqui é apenas uma. Ele continua a sua pesquisa, sua viagem, e identifica evidências geomorfológicas. Ô Bruno, o que é evidência geomorfológica? Geoterra, morfo, forma, lógica, estudo. Então, estudo das formas da Terra. Por exemplo, o estudo de algumas formas de relevo. Ele identifica formas de relevo também idênticas na América do Sul, especialmente Brasil, e no centro do continente africano, no centro-oeste, né, aqui no Oceano Atlântico, né, no litoral atlântico da África. Que tipo de forma de relevo? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Serra do Mar. A Serra do Mar ela é derivada de um movimento de separação tectônico. Hoje a gente sabe disso, o Wegener não sabia. Que é um movimento tectônico que deu origem ao Oceano Atlântico, formando rostes e grabens. Aulas sobre isso já foram dadas. E ele identifica esses relevos, que hoje a gente dá o nome de rosto e graben, Serra do Mar, por exemplo. E identifica as mesmas formas de relevo no lado africano. Ele fala, gente, os relevos são iguais, e não tinham esse nome, inclusive, não se sabia de placas tectônicas na época, etc. Mas ele identifica os relevos, ele fala, os relevos são iguais. Será que, sendo iguais, um dia eles foram unidos e por isso eles foram formados no mesmo processo, sendo assim eles são iguais? Ele achou de novo uma outra evidência, mas que também não comprovava a existência da Pangeia. Continua a sua pesquisa e busca as evidências chamadas de geográficas. Beleza. Bruno, o que são as evidências geográficas? Ele busca essas evidências que, na verdade, são as mais simples, identificando o contorno dos continentes. E aí ele vai juntando todas as informações. Ele fala, o contorno, ele se encaixa como quebra-cabeça de quase todos os continentes da Terra. Se a gente recortar tudo, dá para montar quase que um quebra-cabeça da Pangeia. Ele identifica os relevos similares, em alguns casos idênticos, nessas bordas continentais. Ele identifica as rochas idênticas em várias partes, especialmente a América do Sul e da África. Então ele fala, gente, está tudo caminhando para a existência no passado geológico da Pangeia. Só que aí ele junta tudo, o que faz juntar tudo isso, quando ele consegue montar esse quebra-cabeça teórico, é quando ele vai fazer o estudo dos paleoclimas, ou seja, evidências paleoclimáticas. Paleo, galera, quer dizer antigo. Climático, a gente tenta traduzir, ou melhor, a gente traduz literalmente como clima, como condição atmosférica. Mas o conceito aqui não é esse, tá? Paleo antigo, climático quer dizer ambiente, é no sentido de ambiente, ou seja, os ambientes antigos da Terra.
Que tipo de evidência paleoclimática ele consegue identificar? Ele encontra o que vai juntar tudo numa informação só, alguns fósseis. E aí vem a grande sacada dele. Ele identifica fósseis idênticos de animais e plantas que não existem mais, já não existiam na época dele, fósseis de plantas e animais que não existem mais na América do Sul, na África e na Austrália. Se os animais são idênticos e as plantas são idênticas nos fósseis, e eles não existem mais, ele consegue, por meio dos fósseis e de uma teoria que havia sido formulada algumas décadas antes do que ele lançou o livro, ele pega essa evidência dos fósseis e ele se utiliza, ele embasa numa teoria formulada por volta dos anos de 1850, que é a teoria da seleção natural, do Darwin. Qual é a conclusão que ele chega quando ele junta paleoclimas e os fósseis com o Darwin? Olha o que ele vai fazer. Fósseis idênticos de animais e plantas que não existem mais. Alguns desses fósseis descobriu-se, por meio dos estudos do Wegener, que eram fósseis de ancestrais comuns de animais e plantas que hoje são diferentes. Vou dar um exemplo. Na América do Sul, existe um animal chamado de ema, animal, inclusive, que foi notícia no Brasil durante essa semana. Tá? Se vocês acompanharem os jornais, vocês sabem o que eu estou falando. Na África, tem o avestruz. E lá na Austrália, que está aqui do lado, tem o emu, ou alguns chamam apenas de emo. Beleza, está lá na Austrália. Esses três animais são aparentemente iguais, eles são muito parecidos, na verdade. Diferenciam um pouco no porte, mas os três são aves e não voam. O Wegener encontrou fósseis dos ancestrais desses três animais, ancestral esse que não existe mais. Baseado na teoria do Darwin da seleção natural, qual foi a conclusão que ele chegou? Quando existia a Pangeia, existia um ancestral comum para todos esses animais, que convivia nessa Pangeia, era uma ave que não voava, então era uma ave terrestre, que caminhava e deslocava pela Pangeia. Quando houve a fragmentação dos continentes, esse animal ancestral ele sofreu o chamado isolamento geográfico. Darwin trata sobre isso, o isolamento geográfico. E o isolamento geográfico produziu a seleção natural e o processo de evolução dessas espécies. Por isso, o ancestral comum, em função do isolamento geográfico, deu origem na América do Sul à ema, que só existe aqui, ao avestruz, que só existe na África, e ao emu, que só existe na Austrália, naturalmente. Tá? Hoje em dia, o ser humano já fez esses bichos circularem. Como eles são aves e não voam, eles sofreram sim o isolamento geográfico. Resultado, pelos estudos paleoclimáticos, Darwin não. E, baseado no Darwin, o Wegener conseguiu juntar todas essas evidências e falando, de fato, existiu um supercontinente e existiu um superoceano e eu consigo demonstrar as evidências da existência da Pangeia e da Pantalassa. E do Pantalassa, do oceano. No entanto, na teoria do Wegener, na teoria que ele formulou, existe uma lacuna, existe um problema, uma falha. A falha foi o seguinte, ele demonstra por meio de evidências, no seu livro A Origem dos Continentes e Oceanos, a existência da Pangeia e Pantalassa. No entanto, ele não consegue explicar, ele não explicou as causas da fragmentação da Pangeia. E que, segundo ele, a Pangeia, ao se fragmentar, ela divide em duas partes primeiro, para depois dividir nas outras. Ele demonstra isso por meio das evidências, mas ele não consegue explicar os mecanismos que levam a essa fragmentação. Então ele fala, eu sei que isso existiu, mas eu não sei o porquê que quebrou e que fragmentou. Então ele não explica as causas da fragmentação da Pangeia em
Laurásia, que é a parte da Pangeia que dá origem aos continentes do hemisfério norte, América do Norte, Europa, grande parte da Ásia e Japão, e Gondwana, que alguns professores gostam de falar mais bonitinho, fala Gondwana, que dá origem aos continentes do hemisfério sul, América do Sul, grande parte da África de toda, a Austrália e a Oceania. Então Wegener fala: eu tenho as evidências, mas eu não consigo explicar o que levou à separação da Pangeia em Laurásia e Gondwana e depois nos continentes da forma como a gente conhece. Beleza? Vou olhar aqui a pergunta. O Matheus pergunta assim, ó, Bruno, e a idade das rochas em cada região? Tem isso também, né? Matheus, tem. Só que viaja comigo um detalhe. O Wegener, ele não tinha os instrumentos tecnológicos para conseguir medir a idade das rochas em cada região. Eu falei na aula da semana passada, da sexta-feira, um negócio chamado de geocronologia, tá, Matheus? Que é medir a idade das rochas em diferentes regiões e, a partir daí, descobrir realmente a separação dos continentes, etc. O Wegener, ele não tinha tecnologia para isso, isso não existia na época. Isso vai acontecer principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o Wegener, ele não consegue datar as rochas de maneira muito precisa. Ele só consegue, por meio visual, ele só consegue identificar que essas rochas eram iguais, por exemplo. Entendeu? Então, a datação das rochas é uma tecnologia, um método de estudo mais moderno, que o Wegener não tinha, o que dificultava muito o trabalho dele. Tá? Fala, Manu. Ele estava por fora, depois ele fica na crista da onda, tá? Fala, Manu. Eu vou aparecer? Você não conseguiu entender essa relação que ele estabeleceu? Bom, seguinte, ele faz uma relação porque os fósseis, Manu, ele demonstra para a gente, ele evidencia os animais e plantas que existiram no passado. Tá? No passado, ele consegue perceber animais e plantas que existiram por meio dos fósseis. Só que o Darwin fala do processo de seleção natural. Quando a Pangeia aconteceu, quando quebrou a Pangeia, na verdade, alguns animais e plantas sofreram com a separação e o isolamento geográfico. Então, alguns fósseis de animais, por exemplo, que existem no Brasil, na África e etc., são animais e plantas que não existem mais. Os descendentes desses animais e plantas passaram a existir de forma diferente dos seus ancestrais. Uma das explicações possíveis é a ideia do isolamento geográfico que a fragmentação da Pangeia produziu. Então, a existência de alguns fósseis de animais e plantas que não existem hoje e descendências desses animais e plantas que hoje existem, ele está embasado na ideia do Darwin. Você entendeu? Eu embolei um pouquinho aqui para explicar. Entendi, Bruno, obrigada. De nada. Bom, então, nesse contexto todo, o Wegener fala, eu sei que existe um supercontinente e esse supercontinente fragmentou. Nessa lógica, ele funda uma teoria. A teoria dele é chamada de teoria da deriva continental. Ele dá esse nome de teoria da deriva continental. Inclusive, quando ele era questionado, lá depois que ele lançou o livro, sobre o mecanismo de movimento dos continentes, etc., ele falava, eu não sei o porquê que os continentes se movimentam. E ele não tinha como saber mesmo, porque ele não sabia da estrutura interna da Terra, galera. A estrutura interna da Terra, as correntes de convecção, tudo que nós estudamos até agora, em tectonismo, isso tudo só foi descoberto depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, a gente não sabia de como eram os mecanismos internos da Terra. Isso é descoberta muito recente, com tecnologia muito recente. O Wegener, ele vai pelas evidências e ele consegue, numa época com baixíssima tecnologia de estudo do interior da Terra, desvendar todos esses mistérios. No entanto, apesar dele hoje ser considerado um dos cientistas geofísicos mais importantes da história da humanidade, ele acaba morrendo no descrédito. Ele morre
com as pessoas não dando muito crédito para a teoria dele por um motivo muito simples. Quando ele era questionado de por que os continentes se movimentaram e ele falava que não sabia o porquê do movimento dos continentes, as pessoas começaram a colocar, os professores universitários da época, colocar a teoria dele em descrédito. Tanto é que ele morre nos anos 30, na Groenlândia, tentando buscar os mecanismos de movimentação da Terra. Ele chegou a escrever um segundo livro, inclusive, falando que a força que fazia movimentar os continentes para que eles se separassem, as forças eram duas. Eram forças do vento e forças do oceano. Então, o vento e a água do oceano era que empurravam os continentes para eles se separarem. Então, no desespero ele estava para conseguir explicar os mecanismos que levavam ao movimento. Hoje a gente sabe que vento, que oceano, que fatores externos não produzem nenhum efeito sobre o movimento dos continentes. Então ele acaba morrendo, para vocês terem uma ideia, congelado na Groenlândia, tentando buscar, tanto é que o corpo dele nunca foi encontrado, tentando descobrir os mecanismos que levaram à movimentação dos continentes, porque ele caiu no descrédito por não conseguir explicar a fragmentação da Pangeia. Ele falava, eu não sei explicar, eu só sei que foi assim, tá? Nessa aula de hoje, inclusive, está disponível para vocês um artigo no Estado de Minas, no jornal, que eu escrevi, inclusive, falando sobre a historinha do Wegener, tá? Que ele morreu, não sei o quê, tem foto dele, etc. Então, beleza. Quando ele morre lá nos anos 30, a teoria dele praticamente é extinta. Ninguém mais vai estudar essa teoria dele. Até que... É isso aí, Matheus. Mas a minha aula é baseada no cara, né, bicho? Aí não dá, né? Aí é desigual a relação. Mas aí o que acontece? Lá nas décadas de 50 e 60, alemães também, e a Alemanha é a mais foda nesses estudos geofísicos, tá, galera? Um camarada chamado de Henry Hess, o Hess, alemão, que não é o princípio de Hess da química, até é diferente, apesar do nome ser igual. O Henry Hess, alemão, geofísico, ele vai conseguir pegar a teoria do Wegener e explicar essa teoria. O que ele faz? Lá nos anos 50 e 60, depois da Segunda Guerra Mundial, em função de, na guerra, ter acontecido o desenvolvimento do sonar, e aí eu vou fazer uma explicação breve aqui, em função do desenvolvimento do sonar para a guerra, era um equipamento de guerra, ele passou a ser utilizado no pós-Segunda Guerra Mundial para fins científicos. E o sonar foi utilizado para se fazer o mapeamento do assoalho oceânico, principalmente Atlântico. E aí merece uma explicação muito breve. O que aconteceu? O Hess, cientista alemão, ele também viaja, navega, especialmente entre Estados Unidos e Europa, América do Norte e Europa. Ele navega aqui, claro, né, pelo Oceano Atlântico. E nas navegações dele, ele coloca no barquinho, então eu vou fazer um desenho aqui bem simples, tá, gente? Imagina que de um lado desse desenho a gente tem os Estados Unidos, então aqui a gente tem a América do Norte, e do outro lado nós temos a Europa. Beleza. Os cientistas, eles não tinham muito conhecimento, praticamente nenhum, na verdade, de como era o fundo do oceano, mais conhecido como assoalho oceânico. Muitos cientistas falavam, inclusive, que o assoalho oceânico ele era planinho, como se fosse o fundo de uma piscina. O Hess, com o sonar, ele consegue navegar, ele coloca lá o sonar no fundo do seu barquinho, o equipamento sonar, e o sonar vai emitir a onda, essa onda vai ser refletida pelo fundo do oceano e capturada de novo pelo sonar. Então, navegando pelo Oceano Atlântico e fazendo análise dessas reflexões de onda, o Hess ele conseguiu mapear o fundo do Oceano Atlântico. E ele descobriu que, na verdade, o fundo do Oceano Atlântico ele não é planinho, que o fundo do oceano ele é formado por várias irregularidades, é um fundo de oceano completamente irregular, sendo que no meio desse Oceano Atlântico ele descobre uma elevação
mais elevada que as outras elevações. Ele descobre uma elevação que é mais alta do que as demais. Então, aqui no meio do oceano, ele descobre essa elevação, esse morro aqui no meio do Oceano Atlântico. Ele faz essa descoberta, só que ele faz uma segunda descoberta utilizando também técnicas de mergulho. Ele descobre que onde essa elevação existe, a temperatura da água é muito alta. A água chega a ferver nesses pontos de elevação no fundo do oceano. De onde vem o calor para essa água poder ferver lá no fundo do oceano? O calor não pode ser do Sol, então o calor só pode vir de dentro da Terra. Aí ele descobre o RES, mapeando o assoalho oceânico por meio do uso do sonar, equipamento da Segunda Guerra que o Wegener não tinha acesso. Ele descobre que no meio do Oceano Atlântico existem vulcões ativos. Até aí tudo bem. Ele morre, ele já era um senhor, ele acaba morrendo nesse momento da pesquisa. E outros cientistas, ao longo dos anos 60 e 70, continuam o mapeamento do oceano e descobrem que ao longo do Oceano Atlântico, norte e sul, existem elevações que vão do Polo Norte ao Polo Sul no Oceano Atlântico. E que ao longo de todas essas elevações existem pontos de saída de magma, os famosos pontos quentes ou hotspot, conhecidos também como vulcanismos. Então a gente tem aqui o vulcanismo ao longo dessas elevações. E descobrem, por causa delas, que na prática o fundo do Oceano Atlântico ele é marcado por uma grande falha geológica, e essa falha geológica abre espaço para o extravasamento magmático que forma, em função do extravasamento, essas elevações, que nós já estudamos em aulas passadas, e vocês têm isso disponível, e forma a famosa dorsal mesoatlântica. Então, o sonar foi fundamental para a descoberta da dorsal mesoatlântica e de vulcões ativos, e dessa grande falha geológica de norte a sul no meio do Oceano Atlântico. Qual foi a conclusão que eles chegaram, estudando também o sonar? Que dentro da Terra tem a astenosfera com o magma que gira nas correntes de convecção. Então, o sonar foi um instrumento fundamental para a descoberta dos mecanismos geofísicos internos da Terra que levaram à fragmentação do supercontinente Pangeia. Então, de fato, o Wegener estava certo. O que o pessoal fez com ele, que levou à morte dele, inclusive, tentando descobrir esses mecanismos, o pessoal fez com ele foi maldade, porque ele estava certo. Hoje ele é considerado um dos maiores gênios da geofísica, da geologia e da geografia da história, e que o sonar, com o Hess e os demais cientistas, esse conjunto da obra, conseguiu desvendar esses mistérios dos mecanismos geofísicos de movimento dos supercontinentes. E aí, eles promovem a descoberta dessas grandes placas que dividem a litosfera, chamada de placas tectônicas. Placas tectônicas. Inclusive, pessoal, a palavra tectônicas vem do latim tectonus, que quer dizer construção. Então, são as placas, os pedaços da litosfera que constroem os continentes e os oceanos da forma como a gente conhece hoje. Além da descoberta das placas tectônicas, eles descobriram também as estruturas internas da Terra. Presta atenção. Quando a gente fala da estrutura e das estruturas internas da Terra, estamos falando que as estruturas internas litosfera, astenosfera, mesosfera e etc., no conjunto dessas estruturas, por diferença de temperatura e pressão, por existência do magma no interior da Terra e do extravasamento magmático, eles conseguem, os cientistas, nesse processo da década de 50 para frente, promover a explicação dos mecanismos
geofísicos. Quando a gente fala de geofísicos, galera, são os mecanismos geológicos que levam à dinâmica ou ao movimento da litosfera. Traduzindo, eles descobrem as correntes de convecção, o magma, as diferenças de temperatura e pressão no interior da Terra, e que essas diferenças por temperatura e pressão, que são os mecanismos geofísicos, que produzem as correntes de convecção no magma no interior da Terra, que levam à dinâmica da litosfera. Que a gente vai dar para essa dinâmica da litosfera, na evolução desse conhecimento, a gente vai dar o nome de orogênese e epirogênese, que são os movimentos horizontais, orogênese, e verticais, epirogênese da crosta terrestre. Isso só foi possível em função do desenvolvimento do sonar para a Segunda Guerra Mundial. E o Wegener não tinha disponível na sua época, no seu período, toda essa tecnologia para a descoberta da estrutura interna da Terra, mapeamento do assoalho oceânico. Hoje em dia, a gente consegue fazer esse levantamento aqui com muita facilidade, além do sonar, por imagens de satélite. Existem fotos, por exemplo, imagens de satélite da Terra, como se não tivesse água no oceano. E aí a gente consegue ver exatamente os limites das placas tectônicas. Entenderam a ideia? Bom, nesse contexto o que acontece é que, a partir dos estudos de Hess, utilizando sonar, e depois as imagens de satélite, descobrindo tudo isso que eu acabei de falar aqui, as placas tectônicas, as estruturas internas, os mecanismos geofísicos, a orogênese, a epirogênese e os movimentos das placas, a gente chega à conclusão da formulação de uma teoria chamada de teoria da tectônica de placas. Teoria da tectônica de placas. Tectônica vem de tectonos, construção. Então, teoria das placas que constroem os continentes e os oceanos da forma como a gente conhece. Aí, no final das contas, o que a gente percebe? Que a teoria da tectônica de placas, ela é fundamentada teoricamente, nos seus aspectos teóricos, na teoria da deriva continental. E que a teoria da tectônica de placas, ela complementa a teoria da deriva continental. Entenderam a ideia? Uma complementa a outra. Uma fala que existiu a Pangeia que fragmentou, sem explicar as causas da fragmentação. Em Laurase e Gondwana, parte norte e sul da Pangeia. A outra, que é a teoria da tectônica de placas, ela explica os fundamentos geofísicos da deriva dos continentes. Então, elas são duas teorias que, no final, elas se complementam. Para vocês terem uma ideia, a teoria da tectônica de placas, ela vai ser finalizada, praticamente, só na década de 90. Na década de 90, ou seja, foi ontem para a história, é que os cientistas vão conseguir mapear toda a litosfera e as placas tectônicas e entender a maior parte dos mecanismos de movimento das placas, das consequências desses movimentos e de como esse processo de fragmentação aconteceu. Até hoje, muitos cientistas eles têm sua vida dedicada a continuar buscando essas evidências e a continuar buscando os mecanismos de movimento das placas tectônicas. Beleza? Ficou alguma dúvida até agora, pessoal? Ficou tranquilo?